Olá, mais um Cocalcast no ar. Esse espaço que é voltado para a troca de ideias, histórias e informações sobre temas que nos movem e nos inspiram e que demonstram o nosso jeito de ser e viver Cocal. Eu sou o Lucas Trombini Pavone, analista de compliance, e fui convidado para apresentar o episódio de hoje. É um prazer estar aqui com vocês, principalmente para falar de um tema, que faz parte do meu dia a dia. Hoje nós vamos falar sobre o compliance e um dos pilares do programa Integridade da Cocal, o canal de ética. Vamos entender um pouco de como eles funcionam e a importância do programa e do canal de ética dentro da empresa. Para isso, estou aqui com a Janaína Porto, coordenadora da área de riscos e compliance da Cocal, que vai nos ajudar a esclarecer esse tema. Janaína, por favor, comece então se apresentando e contando um pouco do papel da sua área na Cocal. Olá, Lucas, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês nesse episódio. Meu nome é Janaína Porto, eu sou advogada, estou na Cocal há 6 anos e atuo na área de riscos e compliance. Essa área ela é pertencente a um grande escopo da governança corporativa. Nós estamos ali no G do ESG. E essa missão que nós temos na organização é de fato auxiliar e transmitir o apoio necessário à alta administração e aos executivos para que a gente alcance a conformidade dos nossos processos, das nossas atividades executadas diariamente. Então é um setor de extrema importância para garantir que de fato a companhia esteja seguindo na prática aquilo que as diretrizes pregam, e aquilo que a legislação também nos cobra e naquilo que é inerente ao próprio negócio. Vamos começar falando então sobre o compliance. Pode ser uma palavra que não esteja no dia a dia de muitas pessoas. Então, Janaína, você poderia começar definindo o que significa o compliance e qual a importância do compliance na organização? O compliance, ele vem de um termo to comply, que é estar em conformidade. E essa inconformidade pode se ler sobre legislações, sobre procedimentos, políticas internas e até mesmo ao código de ética e conduta de uma empresa. O compliance ele está muito ligado ali nas atividades do dia a dia. A gente consegue materializar e aplicar na Cocal através do nosso programa Integridade. Existe uma mandala que consideram 10 grandes processos como bons direcionadores da aplicação do compliance em uma empresa. Hoje a gente vai acabar falando de um deles, mas todos os demais pilares, eles compõem ali uma estrutura muito interessante para que a gestão consiga ter uma visão se de fato ela está aderente ou não às normas que regulamentam o negócio. Falando sobre o programa Integridade, nós já tivemos um episódio aqui no Cocalcast com o Rafael e a Fernanda falando sobre um dos outros pilares do programa Integridade, que é o pilar da auditoria interna. Então, se você tiver interesse, acesse no nosso canal do YouTube, Cocal Oficial, o episódio anterior que tratou desse tema tão relevante para a nossa empresa. E, Janaína, para que o compliance ele seja efetivo dentro da empresa, o que ela precisa fazer? Lucas, o compliance, ele não somente é um setor dentro de uma empresa, mas ele está interligado e atrelado à responsabilidade de todos. Para que ele seja efetivo de fato, a gente conta com um bom aculturamento de todos os colaboradores, para que de fato eles comprem a ideia da regularidade e nos sinalizem em qualquer necessidade de revisão de processo, de reestruturação de alguns processos também, de setores. Enfim, é interessante que o compliance esteja numa visão de responsabilidade generalizada numa empresa para que de fato a gente busque uma efetividade. Não basta que a regra esteja aplicada a uma política, Ela precisa de fato ser exercitada diariamente e trabalhada a sua melhoria contínua, tanto no dia a dia da operação, como também nas revisões de indicadores, desempenho de todo o processo e a cadeia produtiva da Cocal. E falando sobre o pilar específico, canal de ética dentro do programa Integridade da Cocal, como que ele se encaixa dentro da organização desse programa e qual que é a contribuição dele para um ambiente de trabalho ético e responsável? Lucas, o canal, ele é uma ferramenta de detecção. Então, é um importante instrumento para que a gente tenha um termômetro do que acontece na prática. A efetividade do programa, ele está interligado nesse ponto.
A gente só consegue saber se de fato as premissas estabelecidas, as diretrizes do código de ética ou até mesmo algumas políticas internas estão sendo bem executadas se de fato esse canal nos trouxer esse tipo de termômetro. Então, ele é uma grande ferramenta para que a gente ateste, né, e de certa forma nos audite constantemente sobre determinados processos e comportamentos éticos ou não. A gente vê então que o canal é uma ferramenta essencial para que a empresa tenha de fato essa cultura de compliance, né, em todas as suas atividades nas áreas. E como que as pessoas podem utilizá-lo para a promoção desse ambiente ético? O canal de ética ele é disponibilizado em 2 formatos, né? O primeiro deles é o site, e ele existe ali dentro de um padrão muito intuitivo, onde o autor, né, o colaborador ou comunidade que deseja relatar algo, ele tem as orientações necessárias para que ele nos traga a informação ou a irregularidade que esteja acontecendo e a gente consiga apurar de fato o que seria necessário como tratativa. E ele tem uma segunda opção que é via telefone, né? Nós temos um 0800 que funciona 24 horas por dia e 7 dias por semana. E esse formato ele é muito interessante, visto que a nossa empresa ela não para, né? Nós temos ali os 3 turnos operantes, e aí foi pensado em como atender todos os nossos públicos. E também essa questão de um horário que fique mais confortável para que ele relate determinada situação. Então, um colaborador que está lá no turno A, um sábado, por exemplo, às 2, 3 horas da manhã, ele consegue ligar no 0800 da Cocal, que é gratuito, e vai ter uma pessoa para atendê-lo. Não vai ser um atendimento robotizado, é um atendimento humano. É um atendimento humano, nós temos um canal terceirizado, é uma empresa especializada nesse tipo de abordagem, eles possuem profissionais desde a área de psicologia até as áreas necessárias para acolher e orientar aquele colaborador em diversas situações que ele chegue ali emocional. E essa empresa que faz toda a triagem da informação e remete a Cocal para que a gente tome ali as próximas diligências e decisões sobre aquele assunto. E essa é uma boa prática de mercado. Sim, hoje é a melhor prática de mercado que nós temos, é o canal independente terceirizado. A empresa que nós atuamos aqui é uma empresa muito referenciada no país, então nós temos a garantia de que o tratamento devido está sendo dado e aplicado ali a todos os nossos colaboradores. E você poderia dar um exemplo de uma situação que o colaborador ou alguém da comunidade poderia utilizar o canal de ética para relatar? Sim, nós temos um exemplo assim muito mais fácil de compreensão, que é o assédio moral, né? É muito falado em mídias sociais, é muito falado aí no dia a dia das pessoas. O assédio moral ele pode vir ser uma denúncia aqui no nosso canal de ética pela gravidade que o tema pede. E o fluxo da denúncia, ele é bem minucioso e a gente toma vários cuidados para que aquela informação seja de fato apurada, né? Porque o canal ele pode ser usado de boa fé ou não, a gente preserva aqueles que utilizam de boa fé. Então, a partir do momento que nós recebemos qualquer informação, são acionadas inclusive áreas de apoio que possam nos fornecer informações suficientes para analisar o caso, tudo isso de forma a garantir o sigilo e a confidencialidade do caso. E depois de toda essa apuração, de todas essas diligências para informações, né, e insumos, todo o relato, todo o processo é submetido ao diretor responsável. Então, a tomada de decisão é sempre dada por um executivo. Não é a administração do canal ou a operacionalização ali do dia a dia quem toma qualquer decisão. Essas deliberações, elas sempre vêm do executivo, inicialmente do diretor responsável. Posteriormente, todo o processo de denúncia ele é submetido a um comitê de ética. O comitê de ética é um órgão colegiado na nossa empresa, composta por 4 executivos independentes também ali do relato. Nós temos algumas previsões, caso tenha a área daquele gestor envolvido, ele não participa do comitê. Há uma estrutura, um estatuto muito bem feito sobre isso, tá? E esse colegiado, ele tá ali para garantir a isonomia nos tratamentos, a imparcialidade, né? Nós não podemos, de forma alguma, ter relatos tratados de uma forma, né, com um peso e outros relatos não. Então, o Comitê de Ética, ele é um cumpridor, né, do que o nosso código, inclusive, prevê, e ele garante que todas as pessoas recebam o devido tratamento isonômico que a Cocal prega e que a Cocal estabelece.
e esse comitê que delibera a medida que deva ser realizada, seja ela uma medida disciplinar, uma medida de reorientação, ou até mesmo algumas melhorias de processo que são vistas a depender de cada relato. Então é muito relativo, né? O caso que eu trouxe aqui é um assédio moral, ele pode ter inúmeras saídas, inúmeras resoluções, mas num grande panorama, são essas as possibilidades que um canal tem para resolver alguns determinados problemas. Perfeito. E um dos diferenciais, né, além da independência que você já citou, tem uma empresa que garante essa independência, né, é essa empresa que recebe primeiramente os relatos. O autor, ele pode se identificar ou não no momento que ele decide fazer o relato, né, seja pelo site, seja pelo 0800. Isso mesmo, nós temos previsto no nosso código de ética a garantia do anonimato, então o colaborador ele tem a opção via site ou telefone de não se identificar. De qualquer maneira, ele recebe um protocolo. Esse protocolo ele serve como uma senha para esse colaborador e todo e qualquer contato que nós precisemos ali manter com esse autor é através desse protocolo. E ele também, caso tenha alguma dúvida, queira saber sobre o andamento desse processo, é por este número que ele consegue contatar a área de compliance e receber as devidas informações sobre o seu relato. Então é importante a gente frisar que ao fazer o relato, seja ele pelo telefone, o 0800, seja pelo site, ele vai receber um número de protocolo, ele tem que guardar, né, esse número de protocolo para que ele possa até mesmo entrar em contato e entender o que a empresa esclareceu sobre aquele relato. Exatamente. E quando o autor faz o relato, qual que é o dever que ele tem? Ele também pode comunicar a todos que fez um relato? Ou ele tem que também manter em sigilo que fez esse relato de denúncia, reclamação? Olha, é muito interessante que o autor mantenha o sigilo e a descrição sobre o que ele trouxe ali no canal, porque isso pode interferir até nas apurações, né? Muitas vezes a gente se depara com algumas dificuldades pelo fato dos vazamentos de informação. E aí a gente perde o controle, né? Da parte do canal a gente consegue garantir o sigilo e a confidencialidade, isso é uma obrigação do nosso canal, mas por outro lado, se o autor não manter essa descrição, a gente infelizmente perde ali o controle, né, do que pode ser falado e inclusive informações inverídicas. Então, eu entendo que a responsabilidade do autor, ainda que anônimo, ela é muito grande, tá, Lucas? Porque ele não pode simplesmente imputar algum crime ou alguma irregularidade a uma pessoa sem ao mínimo ter provas ou grandes indícios de que isso aconteça. O canal, ele busca não punir ninguém, ele não é punitivo, é um canal que busca melhorias para a empresa, então a gente consegue facilmente identificar esses casos e em alguns determinados não há o prosseguimento das diligências, muito por falta de informação ou até mesmo de provas. Perfeito. Então, 3 pontos importantes que o autor de um relato precisa ter em mente sempre. Gravar o número do protocolo, saber o número de protocolo, para consultar o relato e saber também a resposta da COCAL sobre aquele relato, não comunicar a ninguém que fez esse relato, principalmente relatos de denúncia, né? E um outro fato também é contribuir se caso ele seja questionado. Isso mesmo. E assim, Lucas, mesmo que esse colaborador ele se identifique, o canal tem esse compromisso do sigilo. Ele pode se identificar porque isso facilita a comunicação entre nós, a área de compliance e o autor, mas ele pode sinalizar no próprio relato que ele prefere manter em sigilo as apurações. Então, assim, nós teremos o contato com ele porque o exemplo que eu trouxe de assédio moral, muitas vezes a situação ela é tão pontual que o denunciado sabe com quem aconteceu. O canal ele não tem essa proximidade, esse esclarecimento. Então fica muito mais difícil para nós chegarmos numa conclusão assertiva. Caso esse colaborador consiga se identificar o mínimo para o canal, ele pode sinalizar na descrição do relato que ele gostaria que as apurações talvez fossem feitas de forma sigilosa. É claro que em alguns casos a gente entra em contato e orienta, coleta a autorização do autor para prosseguir com determinadas apurações, mas nunca em função de que ele receba qualquer tipo de retaliação. Inclusive, isso é previsto no nosso código de ética como proibido por qualquer pessoa, colaborador, gestor, executivo que realize retaliações ou perseguição a alguém que utilize o canal de boa fé.
É importante que o autor ele traga essas informações, né? Até porque Sim. a Cocal tem um universo ali de mais de 5.200 colaboradores diretos, fora terceiros também, parceiros nossos que acabam se somando a esse número que com certeza fica muito maior. Isso que tem a importância, né, de fazer um relato detalhado e também, caso ele seja questionado, ele de trazer as informações, as evidências necessárias para corroborar aquilo que ele está, ou que ele percebeu, ou que ele está imaginando que esteja acontecendo. Exatamente. Que bom que a Cocal tem esse canal independente, né, para que colaboradores ou não, né, terceiros, fornecedores, comunidades, possam se reportar caso tenham ali conhecimento de uma situação antiética, né, o ilegal. Pessoal, vocês viram então que o canal de ética é uma ferramenta aberta a todos, né? E ele está disponível, como vocês podem ver aí na tela, através do site www.canaldeetica.com.br/cocal ou pelo 0800 300 4710, como a Janaína disse, 24 horas por dia, está disponível e 7 dias por semana. Janaína, então estamos chegando ao final desse nosso episódio. Quero agradecer a todas as informações que você nos trouxe, né, que enriqueceu com certeza esse mais um episódio do CocalCast e também deixar espaço para que você faça, né, deixe para nós uma mensagem final. Lucas, obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de falar de um tema que eu gosto muito e de que é a minha vivência aqui na Cocal. Eu entendo que a Cocal é uma empresa que acredita e investe muito no valor integridade. Ela leva muito a sério esse valor, por isso que ela mobilizou tanto um canal externo, que é um canal que custa um investimento para a empresa, como também ela mobilizou um comitê de ética voltado estritamente para esse assunto. Eu acho que isso demonstra a boa-fé da empresa em ter, de fato, ambientes éticos dentro da sua organização. E do outro lado, eu acho que depende muito de nós, né? De executarmos, de fato, aquilo que a Cocal estabelece como diretriz, aquilo que o nosso código de ética estabelece e prega para que todos nós tenhamos um bom convívio aqui na empresa. E, de fato, toda essa efetividade que a gente espera e muitas vezes a gente delega a outrem, faz parte de nós, da nossa atuação, do nosso comportamento, de como nós conversamos e lidamos com as pessoas. Então, eu entendo que todo o programa Integridade, ele só vai ser efetivo se de fato for abraçada essa ideia e essa responsabilidade por todos nós. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui falando sobre esse tema. É um tema que no nosso dia a dia a gente tem bastante dinâmicas sendo executadas, bastante plano tanto de comunicação, de treinamento, um aculturamento vem sendo feito para todos da empresa, mas o CocalCast é uma grande oportunidade de trazer a clareza do que é de fato o canal, muitas vezes mistificado no passado, mas a gente fica aqui à disposição, né, para que se cada colaborador se sentir à vontade também e que se tiver algum tipo de questionamento sobre o funcionamento do canal, a área de compliance está disponível e de portas abertas para sempre atendê-los. Obrigado, Janaína. Pessoal, nós vimos que um ambiente ético, uma empresa ética e transparente depende sempre de cada um de nós, seja através do uso consciente e responsável do canal de ética, seja também nas práticas diárias, lá nas nossas áreas, né, no nosso dia a dia. Então, espero que as informações discutidas nesse episódio do CocalCast contribuam de alguma forma. Muito obrigado e até a próxima.